Muito bem, dando continuidade ainda aos nossos conteúdos sobre a lei de drogas, a gente ainda enfrenta os artigos 36 e 37 da lei de drogas, tá? O artigo 36 da lei de drogas prevê que financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e parágrafo 1º e 34 da lei tem pena de reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 dias multa. Então, é o sujeito que não vende, que não possui, que não adquire, que não transporta, que não importa, que não exporta e, enfim, que não pratica nenhuma daquelas condutas previstas no artigo 33, mas que coloca dinheiro para que essas atividades sejam realizadas, tá? Essa pessoa, na lei antiga, respondia como se fosse o traficante ele mesmo, né? E hoje ele tem um tipo próprio, que é esse tipo de financiar o tráfico de drogas, certo? Esse tipo penal é o que? Importante vocês saberem isso. Ele é uma exceção pluralista à teoria monística do concurso de agentes. Como assim? Como assim? Provavelmente, quando vocês estudaram lá o Código Penal na parte geral, aprenderam que o artigo 29 do Código Penal adota a teoria monista, ou seja, quem concorre para a prática do crime responde na forma do que aquela lei prevê especificamente para aquele crime, certo? Artigo 29 do Código Penal. Artigo 29 do Código Penal vai dizer que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Ou seja, responde pelo mesmo crime que a outra pessoa que praticou o verbo propriamente dito. Então, adotando a teoria monista, se a gente adotasse a teoria monista em todo e qualquer crime, por que crime responderia o sujeito que financia o tráfico? Responderia pelo tráfico. Essa é a regra. A regra do Código Penal, está no artigo 29, é a teoria monista. Só que existem exceções à teoria monista quando a pessoa que concorre para o crime não vai estar sujeita às penas previstas por aquele crime e sim por um outro crime, tá? Vocês, no período anterior, provavelmente já estudaram o quê? O caso do aborto. O caso do aborto consentido é uma outra exceção à teoria monista, não é verdade? Em que o médico que faz o aborto responde por um tipo específico e a gestante que autoriza esse aborto responde por outro. É uma outra exceção à teoria monista, uma exceção pluralista à teoria monista. Aqui nós estamos exatamente numa mesma situação, tá? A pessoa, pelo artigo 29 do Código Penal, deveria responder pelo tráfico, mas não responde. Não responde por quê? Porque nós temos essa exceção prevista na lei de drogas, em que a pessoa vai responder pelo artigo 36 da lei de drogas, e não pelo 33. Bom, controvérsia a respeito desse artigo 36. A grande controvérsia desse artigo 36 é sobre a natureza dele. Se ele é um crime permanente, se ele é um crime habitual ou se ele é um crime instantâneo. Como assim, Rodrigo? Nos crimes permanentes, vocês sabem, enquanto perdura a conduta, a pessoa está em flagrante delito. E a conduta, fora uma outra série de consequências, além do flagrante. Por exemplo,
Por exemplo, se durante a permanência vier uma lei nova mais grave, vai incidir que lei? A lei nova mais grave, certo? Mas uma parte da doutrina sustenta que isso é crime permanente. Enquanto eu estiver colocando dinheiro lá para que o tráfico de drogas ou a importação, a comercialização, a obtenção do maquinário necessário para a produção de drogas se realize, eu estaria durante ao longo desse tempo numa situação de crime permanente e poderia, portanto, por exemplo, estar sujeito à prisão em flagrante. Uma segunda corrente vai dizer que isso é um crime habitual, ou seja, se eu, uma única vez, der lá um dinheiro para o traficante para ele poder adquirir essa droga e fazer o comércio de drogas, o fato seria atípico. Por quê? Porque a ideia da lei, segundo essa corrente, é no sentido de que para a configuração do crime seria necessária a habitualidade. A pessoa teria que reiterar diversas vezes essa conduta para aí sim estar tipificado o artigo 37 do Código Penal. Do Código Penal não, da Lei de Drogas, desculpa, o artigo 37 da Lei de Drogas. E existe uma terceira corrente que vai dizer que isso é crime instantâneo, ou seja, no momento em que eu disponibilizo a droga para o traficante, o dinheiro, né? No momento em que eu disponibilizo o dinheiro para o traficante, nesse momento em que eu entreguei o dinheiro para ele, mesmo que ele não use esse dinheiro, ainda assim eu já teria incidido na prática do artigo 37. Ainda que essa disponibilização do recurso se dê uma única vez, tá? Não seria nesse contexto nem crime habitual, nem crime permanente, seria um crime instantâneo. Disponibilizei o dinheiro para o traficante, uma única vez que seja, já haveria a consumação do crime de financiamento para o tráfico, tá? Existe uma outra controvérsia ainda nesse tipo que vai dizer se o crime é formal ou se o crime é material. Para quem defende que o crime é formal, basta que eu disponibilize o dinheiro para o traficante e, nesse caso, já estaria consumado o crime de financiamento para o tráfico. Ainda que esse traficante não use o dinheiro para nada, não dê tempo para isso, ainda assim já estaria consumado esse crime do artigo 37. Mas quem sustenta que é crime material vai dizer que não. Se eu disponibilizei o dinheiro, mas o traficante não usou esse recurso para nada, né? Não usou para importar, não usou para obter, não usou para exportar, não usou para nada, o crime não estaria consumado, certo? Bom, ainda o artigo, né? Nós falamos a respeito do artigo 36, tá? Se eu fiz alguma menção ao artigo 37, foi uma informação equivocada. Agora vamos falar, agora sim, do artigo 37 da Lei de Drogas, tá? 37 da Lei de Drogas vai dizer que a gente acabou de falar do 36 e agora fala sobre o 37. O artigo 37 da Lei de Drogas vai dizer que colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e parágrafo 1º da Lei de Drogas tem pena de reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 300 de multa. Tá? Esse é o sujeito que dá informações para o traficante para auxiliar na prática do crime. Tá? Essa informação que é prestada só pode ser o limite, vamos dizer assim,
da colaboração dessa pessoa para a prática do crime. Como assim? Se o sujeito, além de dar a informação, ele vende, oferece, põe à venda, armazena, ele vai responder lá pelo 33, tá? Exemplo, então, dessa pessoa que só dá a informação. O fogueteiro do tráfico, tá? Vocês assistiram provavelmente o Tropa de Elite. E o filme, né, o primeiro Tropa de Elite, ele gira em torno da morte de quem? De um fogueteiro. Né? O fogueteiro teria dado com a língua nos dentes, né, falado alguma coisa que não deveria. Esse fogueteiro acaba morto e o capitão lá, o Capitão Nascimento, vai em busca do corpo desse fogueteiro. Para quem não entende, não conhece muito a dinâmica do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, por exemplo, como é que acontecem as coisas? O traficante, né, aquela pessoa que efetivamente vende a droga, que efetivamente importa, enfim, ele fica lá no alto do morro. E aí quando ou a polícia chega, ou chega a droga, né, e precisa anunciar que chegou a polícia, ou chegou a droga, tem duas figuras assim que servem de aviso, tá? De dia, os meninos soltam pipa, né? Cafifa, não sei se aqui tem outro nome, mas pipa, cafifa. E essa cafifa, né, eles estão lá brincando, soltando a cafifa, serve de aviso de que o morro está numa situação de normalidade. Normalidade. Se a polícia chega, por exemplo, essas cafifas são recolhidas e aí as pessoas sabem que o que aconteceu, o quê? A polícia está chegando. E de noite, né, tanto para a chegada de drogas como para chegada da polícia, o que fazem esses meninos? Soltam fogos, tá? Soltam fogos, e esses fogos de artifício servem de aviso de que ou chegou droga ou chegou a polícia, né? Tanto que quando a gente chegou aqui no Pará, eu e a Cristiane, a gente às vezes se assustava. Poxa, tem tantos fogos aqui, será que foi da boca de fumo e tal? Pode até ser, mas eu não tenho essa informação muito precisa a respeito aqui, né? Aqui, principalmente em Itaituba. Mas no Rio funciona assim. Então, o fogueteiro, ele é o quê? Ele é um informante, ele informa que a polícia está chegando. E com isso ele evita o quê? Ele evita que a atividade do tráfico de drogas seja interrompida, seja prejudicada, tá? E o fogueteiro, ele vai responder como traficante? Não. Ele vai responder como associado para o tráfico? Não. O fogueteiro responde como que? Responde como essa colaboração como informante. Artigo 37 da Lei de Drogas, tá? 37 da Lei de Drogas. Mas veja, isso é também uma exceção pluralística à teoria monista, ok? Mas com duas observações. A primeira delas é que o limite da atuação dele tem que ser essa, de prestar informações. Eu já falei isso, mas se ele fizer qualquer outra coisa, além de prestar as informações, ele vai incidir em quê? Na figura do 33 da Lei de Drogas. Além disso, diz a doutrina que essa atividade dele de prestar informações, ela não pode ser permanente, estável, porque se ela for permanente, estável, se ele sempre fizer isso, se ele fizer parte do grupo para isso, nós, nesse caso, estaríamos diante da figura do artigo 35, né, a associação para o tráfico. Para que esse fogueteiro, né, para que essa pessoa que presta informações responda na forma do 37, essa colaboração como informante precisa ser meramente eventual, ok? Se ela não for eventual, não será esse crime, será ou do artigo 35 ou do artigo 35, ou melhor, ou do artigo 35 ou do artigo 33.
não do 37. Para que seja a figura da 37, tem que ser eventual.